hora de aula. A gente tem aquela aula maravilhosa com o nosso queridíssimo nutrólogo, Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo! Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Que Carol. prazer tê-lo aqui. Começar aí a segundona, começar a semana com um assunto tão importante. Eu falei brevemente e até fiz uma introdução, que hoje eu acho que a grande preocupação das pessoas é realmente prevenir problemas. Sem dúvida. Gente, pelo amor de Deus, se a gente soubesse tudo que ia acontecer amanhã, você não tentaria prevenir hoje? Lógico. Não é verdade? Como a gente não sabe o futuro, a gente tem que prevenir o máximo que a gente puder de tudo. Fazer do alimento teu medicamento. Exatamente. Hipócrates falava isso. Vamos E como levar isso a prevenção, sério. né? Como Que é o prevenção. melhor ainda, não só como tratamento, enfim, compondo algumas coisas. Mas a prevenção é melhor e ela é mais barata. E aí você escolheu as principais doenças Eu dei uma olhada, Carol, passei no site lá da Abram, que é a Associação Brasileira de Nutrologia, e vi, assim, um monte de coisa interessante. Falei, não, vamos levar pro público do Você Bonita, porque são estudos que, aliás, de 20, 30 anos para cá, Carol, o que tem de investimento em estudos, né, de saber qual o princípio ativo do nutriente tem um potencial na prevenção da doença, até como coadjuvante em tratamentos. Olha só que legal. E é muito bacana, aí eu resumi aqui os que eu achei que são mais práticos, né, para o dia a dia. E as doenças que são, de fato, as que mais nos assustam, Sem né, doutor dúvida, Roberto? a gente vai falar aqui de prevenção de diabetes, de câncer, aumentar a longevidade, né, diminuição do risco de menopausa precoce. Então vamos começar aí, vamos lá. Na tela, primeira doença então e a prevenção. Olha lá. Redução do risco e ajuda no tratamento do diabetes tipo 2. Vamos falar de quem, doutor Roberto? Vamos lá, Carol. Qual é a vedete desse, né? Na verdade, são dois estudos, Carol, que eu achei muito bacana trazer. Um foi feito com o cacau, tá? Eu trouxe aqui o cacau. Não é o chocolate, gente. É o cacau. É o cacau. O estudo foi feito com o cacau. Na verdade, esse primeiro estudo com o cacau, o que se comprovou é que uma substância encontrada no cacau, chamado epicatequina, que está aqui na frente do cacau, essa substância, que é um composto bioativo do cacau, foi capaz de otimizar a produção da insulina para os pacientes que estavam com um diabetes mal controlado. Que interessante. Então, pacientes que estavam com peso acima, estavam com diabetes, que é do tipo 2, né, mal controlado, foi introduzido essa epicatequina durante um tempo no plano alimentar desses pacientes, né, que estavam fazendo parte do grupo de estudo, e eles começaram a ter um controle melhor da glicose sanguínea. E provavelmente a epicatequina atua no motorzinho que a célula tem para ter energia. Todas as nossas células, para cumprir qualquer ação que seja, precisam de energia. Essa energia é gerada no motorzinho dentro da célula, que chama mitocôndria. Provavelmente a epicatequina aumentou a produção de energia da mitocôndria e ela fez com que a produção de insulina nas células pancreáticas, que é uma célula chamada beta, e aumentou a produção da insulina. Então isso é bem promissor, porque isso pode fazer parte futuramente de medicamentos que são derivados desses produtos, né? Que interessante, então, doutor muito Roberto. interessante. Agora, a gente encontra no cacau. Tem outro alimento que tem essa epicatequina? A epicatequina, ela está em vários alimentos, faz parte do grupo dos polifenóis. Tem no chá verde também, tem nas uvas. Então, ela é realmente encontrada em vários locais. Mas, de qualquer forma, a que foi estudada, talvez por uma concentração maior, foi a extraída do cacau. Tá aí, gente. Interessantíssimo. E falando do diabetes, já para completar, um outro estudo mostrou que um composto chamado sulforafano, ali na plaquinha está sulforano, eu imprimi errado, é sulforafano. Essa substância, que é encontrada no extrato do broto do brócolis, mostrou um controle. Pegaram também pessoas que estavam diabéticas e que tinham um controle não tão muito interessante e acrescentaram esse composto. E com o passar do tempo foram medir os níveis de glicose sanguínea, e no grupo que tomou o sulforafano, que é esse componente do brócolis, teve um controle da glicose sanguínea melhor. Provavelmente o motivo disso foi que
todos nós, independente de sermos diabéticos ou não, o corpo humano, sempre que sobra algum componente, um aminoácido da proteína, que você pode ter ingerido em excesso, a gordura que a gente tem estocada, que quando vira energia, depende dali uma substância chamada glicerol. Onde eu quero chegar? O corpo humano, ele refaz moléculas de glicose, Carol, com algumas sobras. Tá. Porque glicose é a unidade de energia mais interessante para a célula trabalhar. Ele precisa se ver sempre produzindo. Isso, então quando você não está dando, o corpo produz a glicose. Esse passo chama gliconeogênese. Puxa, que é uma nova construção da molécula de glicose. E provavelmente esse componente inibiu a gliconeogênese, não permitindo o corpo produzir mais glicose do que deveria. Então, recomendado comer brócolis um pouquinho. Exatamente. E agora esse componente do brócolis é encontrado também em crucíferas, em couve-flor, na couve-manteiga, mas o estudo foi feito com brócolis. Agora, tem que fazer uma perguntinha, aproveitando que o Dr. Roberto, como nutrólogo, aqui a gente, e também clínico geral, a gente fala aqui de vários assuntos envolvendo, a gente citou o cacau e tal. E aí gera sempre aquela questão, o quanto é recomendado que a gente coma, que faça uso e que fique dentro de uma dieta que não engorde, enfim, uma população sedentária, que é sempre o que a gente fala aqui no programa. Perfeito. Quanto que você acha que seria interessante? Onde a gente usa esse cacau? Só no leite? Na verdade, teria que ser... O cacau puro para você ingerir é complicado porque ele é amargo, né? Mas o ideal seria ingerir uma colherzinha de chá ao dia do cacau mesmo. Só do cacau mesmo? Só do cacau. Ah lá. Tá? Isso é o antioxidante. Você teria essa substância em níveis mais concentrados, a epicatequina. Porque quando está no chocolate, a indústria já joga algumas coisas que já não ficam saudáveis, joga o açúcar, aí... Né? Mas um chocolate amargo, 80% cacau... Também tem... Vai ter, tá? 30 gramas ao dia, no mínimo, né, de chocolate amargo mesmo. Aí tem que ser aquele 80%, tá? E já tem marcas nacionais que não utilizam açúcar. Tem inclusive com xilitol já. Exatamente. Vamos para a próxima. Falamos de diabetes, de açúcar no sangue, ó. Aumentar a longevidade, diminuição do risco de câncer. Essa merece aí toda a nossa atenção. Esse foi muito bacana, né? Carol. Esse estudo foi feito em ratos, tá? É óbvio que ainda falta estudo em humanos, mas quando se testa em rato e dá certo no rato, para o humano é um pulo, porque o código genético é muito similar, né? Do rato, incrivelmente, com a raça humana. Mas o que nesse estudo mostrou? Que, primeiro, se concluiu onde vai estar essa substância, eu vou mostrar, tá? É uma substância chamada espermidina, que está ali na frente. Essa substância, ela é encontrada onde? Ela é encontrada em queijos envelhecidos, aqueles que ficam maturando muito tempo. Vou pegar um parmesão de exemplo, aqui eu trouxe o meu fakezinho, tá? Mas todos os queijos que ficam curando, envelhecendo por muito tempo, fica rico em espermidina. Nos cogumelos também tem a espermidina. Nós temos a espermidina em quantidades bem razoáveis em vários grãos, tá? Então eu trouxe aqui, porque a gente vai pesquisar o que é grão, é uma confusão, o grão pode ser isso, pode ser aquilo, mas eu fiz um resumo dos grãos onde tem essa tal espermidina e que são livres de polêmica, tá, Carol? Tá. Porque eu não quero mais polêmica. Mas isso tem glúten, isso é transgênico. Isso, então eu filtrei aquilo que é bacana, tá? Então vamos lá, arroz integral, tá? Grão de bico, lentilha, aveia, ervilha, feijões de um modo geral. O trigo, eu trouxe o sarraceno, que vai fazer parte, né, já fez parte aí da pauta da Malu, porque o sarraceno não tem glúten. E tem a tal da espermidina. Faltou aqui, que eu acabei não colocando, as nozes também. Tem espermidina. O que se viu é que essa espermidina, quando acrescentada na ração dos ratos que participavam do estudo, eles viveram até 25% a mais. E um detalhe, esses ratinhos foram expostos a substâncias que são cancerígenas. Isso é feito em laboratório, né? São substâncias que têm um potencial de desenvolver o câncer de maneira mais intensa. Só que toda vez que cai uma substância química no nosso sangue, Carol, a gente tem um meio de excretar ou de anular essa substância, que é realizado pelas células do fígado, que são os nossos hepatócitos. O fígado, ele pega essa substância potencialmente tóxica e transforma
molecularmente falando, a estrutura molecular, num formato que fica fácil de ser mandado embora, excretado. Isso chama destoxificação hepática. E nesse estudo se mostrou que os ratinhos que se expuseram a essas substâncias potencialmente tóxicas e que poderiam causar câncer de fígado não tiveram. Então, provavelmente a espermidina deve ter um potencial de excretar substâncias potencialmente tóxicas para o corpo. E essas toxinas ambientais, quando se acumulam, levam a mais câncer e a mais morte. Então, nesse estudo, provavelmente se mostrou o efeito da espermidina, melhorando a destoxificação hepática, levando a um aumento de expectativa de vida de 25% nos ratos e menos câncer de fígado. Um detalhezinho só, Carol. Quanto mais se colocou a espermidina na ração dos ratinhos, quanto mais jovens, aí a expectativa de vida chegou a 25% a mais. Quando colocaram a espermidina na ração dos ratinhos que já estavam um pouquinho mais velhos, eles viveram mais, só que proporcionalmente não 25%, Entendi. Viveram 10% só a mais. Mas ainda assim... Mas ainda tiveram aumento da expectativa de vida. E sabe o que é interessante? Então, quanto mais precoce, melhor. Eu gosto de usar essas informações que você traz e transferir para a nossa realidade. Por exemplo, a gente sabe que o uso dos orgânicos é algo muito importante, mas que a gente, enfim, eu não consigo comprar tudo orgânico. Né? É caro, né, Carol? É muito caro. Além de encontrar também. Além da gente também não ter certeza quando o negócio é com a procedência, aí entra em outro papo. Então, com essa informação, a gente diminui os impactos, porque a gente sabe que a gente tem que consumir as frutas, os legumes, enfim, tudo que vem ali, que de certa forma, mesmo que você não consuma cru, que você cozinhe, se tiver com agrotóxico, a gente já viu que não vai sair. Lógico. Né? O agrotóxico está ali e, de uma certa forma, um pouco vai para o nosso organismo. Então, isso é uma forma de diminuir o impacto ou expulsar esses agrotóxicos em excesso e conservantes, enfim, tudo que faz parte da vida moderna. Aumentar as nossas defesas, né, Carol? Porque o corpo ele é exposto a um monte de fator estressor. Interessante. Né? Seja estresse físico, estresse emocional, como estresse químico. Te pergunto, podemos colocar em cápsula? É o que esse estudo, a proposta é justamente tentar provar que isso também vai ocorrer em humanos e acrescentar em alimentos. Em suplementos. Inclusive acrescentar, eu já fui além no negócio. Acrescentar na cerveja, porque aí a cerveja que é álcool não pode fazer bem para o fígado, já tem a substância que tem um antídoto. Entendi, para as bebidas alcoólicas. É óbvio tá vendo? A gente vai indo. Que a expectativa de vida depende do estilo de vida também, Sem né, dúvida, Carol? não é milagre, né, isso, gente? Não deixar de entender que não adianta fazer um monte de besteira e achar que só isso funciona. Mas isso já ajuda para outras escolhas boas que você está fazendo. Sem sombra de dúvida. Na tela, próximo, olha lá, isso aí também é uma preocupação. Preservação da memória, diminuição do risco de doença de Alzheimer. Isso é uma preocupação realmente grande. Muito. E tem um fundo genético, né? Tem. Aliás, o estudo foi feito com pessoas que tinham a predisposição genética, Carol. Olha que interessante, eles viram, a gente tem que ter o que a gente mais quer é viver mais, mas com qualidade de vida, né? A gente quer chegar lá aos nossos 80 anos, mas com 90, mas preservando a nossa cognição, a nossa memória, a saúde cerebral principalmente. E as demências, elas realmente acometem boa parte dos idosos, né? E perdem a qualidade de vida. Então, o que se viu nesse estudo? Aqui foi feito no Japão, se não me engano, na universidade, não sei se foi Singapura especificamente. Eles viram que homens e mulheres que tomavam durante a sua vida pelo menos uma xícara de chá, o chá testado foi o chá verde, foi a Camellia sinensis, e o chá preto que eles também têm lá. Mas principalmente o chá verde que a gente conhece mais aqui. O grupo que, comparado a homens e mulheres que não tinham hábito de tomar o chá verde, viram que no grupo que tomavam, isso durante boa parte da vida, tá, Carol? Não é um mês, né? Viram que no grupo que tomavam chá verde, a diminuição de demência chegava a 50% menos. E o Alzheimer, especificamente, que é uma das demências, diminuiu 80%, né, quer dizer, acometeu 80% menos o grupo que tomava o chá verde. E qual foi a substância que provavelmente trouxe esse benefício? Que é classificada dentro de um grupo chamado polifenóis, que está aqui na frente do chazinho que eu trouxe, tá? Os polifenóis, eles têm efeito anti-inflamatório e efeito antioxidante. Queira ou não queira, o nosso cérebro, ele vai tendo problemas com o passar da idade por oxidação excessiva, ele vai enferrujando, tá? Ele vai oxidando e algumas lesões inflamatórias do cérebro também o degeneram.
Então, se você tem uma substância antioxidante e anti-inflamatória, que são os polifenóis do chá verde, provavelmente foi essa neuroproteção que teve. Que legal, doutor Roberto. Então, quem já teve caso na família, quem já tem aí, né, enfim, essa predisposição, pensando em alguém da família que já tenha tido Alzheimer, começa ontem. Começa ontem, né? Sem sombra de dúvida. Perguntinha, olha lá na tela, vamos ver. Um beijo, Érica, obrigada. Quais alimentos ajudam a quem tem hipotiroidismo? O hipo é aquela história, o que ajuda e o que atrapalha, né, doutor Roberto? Tem os dois extremos. Na verdade, a tireoide precisa, como o nutriente-chave, o iodo. Né? Então, o que ajuda onde tem iodo? Peixes marinhos, a gente falou isso até na última pauta. Peixes marinhos, algas marinhas, o leite tem um pouquinho de iodo e o sal que a gente ingere hoje, ele é iodado. Então, a gente não está mais com tanta carência de iodo. Né? Mas também para que a produção, para a saúde da tireoide, o zinco, cereais integrais, a vitamina A, né? Então a cenoura também ajuda na preservação da tireoide e o selênio que ajuda o hormônio tiroidiano a atuar de maneira adequada dentro da célula. Selênio tem castanhas, nozes, amêndoas, né? E de qualquer forma, doutor Roberto, você já contou aqui várias vezes, e é interessante lembrar que hipotiroidismo, assim como hipertiroidismo, é um problema, é algo que pode acontecer que a gente também não tem como prever ou como fazer qualquer coisa, né? Entendi. Se ele começa a sabotar, enfim, se começa a dar algum problema, às vezes não é culpa nossa de algum hábito ruim que a gente tenha tido, não né? necessariamente. Também pode ser algo genético, né? Pode ser tendência genética, você produzir anticorpos contra a sua própria tireoide. Qual é o gatilho disso? É que a ciência tem que estudar, Tem que estudar. Tá aí. Não é igual, enfim, um diabetes tipo 2, que a pessoa foi ali aumentando o consumo de açúcar, enfim, e outros problemas. Exatamente. Que é tema para outra pauta. Vamos fechar. Esse é bem legal. Meninas, fiquem atentas, olha só. Diminuição do risco de menopausa precoce. Meu Deus, tem aumentado muito o número das mulheres com menopausa precoce, né? A gente considera menopausa precoce mulheres que entram na menopausa antes dos 45 anos de idade, tá? Que é a definição mais técnica. E tem aumentado sim, Carol. Quase de cada 10 mulheres, pelo menos uma pode entrar em menopausa precoce. Algumas estatísticas de porcentagem chegam a 17% das mulheres. Mas o que esse estudo mostrou? Que mulheres, foi um estudo com bastante participantes, viu, Carol? Bem interessante. Mulheres que tinham uma ingesta mais habitual eu trouxe aqui esse peixe representando o atum, a sardinha, o salmão, que foram os peixes mais consumidos nesses grupos. E que ingeriam mais ovos e que tomavam suplemento de vitamina D, sob orientação médica, tiveram um estímulo na produção dos hormônios do ovário por mais tempo. Provavelmente preservando o funcionamento ovariano e diminuindo a rapidez de envelhecimento e na queda da produção hormonal do ovário. E foi a vitamina D o ativo, né, o nutriente responsável por esse benefício, né? Então fica aí a dica de ingerir, não em quantidades exageradas, não tem necessidade, mas fica aí a dica dos ovos e dos peixes. E tomar aquele solzinho na medida. Acho que eu vou levar uma bronca, ultrapassei um pouquinho essa parte. Mas, gente, produzindo vitamina D. E o sol do inverno é diferente do sol do verão. Então, às vezes, dá pra gente aproveitar um pouquinho mais, né? Porque no verão, realmente, a exposição aí acaba ficando mais perigosa ainda, né? Só não pode exagerar no sol, mas tem que tomar um pouquinho de sol sem sombra de dúvida. Para fazer tudo isso. E sempre uma aula, e é sempre um prazer poder receber o Dr. Roberto Navarro, nosso nutrólogo e clínico geral, tá aqui quinzenalmente às segundas-feiras. Vamos colocar em prática de uma forma gostosa aqui, né? Ai, lembrei, vou tomar meu chazinho, lembrei, vou colocar minha colherzinha de cacau. Tudo alimento fácil, né, Carol? Vou comer uma ervilha hoje, vou comer o feijão amanhã, lentilha e tal. E aí, tudo vai entrando de uma forma natural, gostosa e promovendo tudo isso e futuramente, né? Depois você olhar para trás, tá vendo? Eu lembro daquele dia, que bom que eu fiz tudo aquilo, isso que é o mais legal. O interesse que as universidades, os estudos têm em entender qual é o princípio ativo e concentrar ele numa cápsula ou enriquecer algum alimento. Eu acho que o caminho é esse, Carol. Nós vamos chegar lá ainda. Lembre-se desses princípios. Quem quiser saber mais, vai no site nutrasaude.com. Você já encontra todo o trabalho do Dr. Roberto, trabalho da Malu. E também pode procurá-lo no Instagram, @doutorabreviado Roberto Navarro. Você já encontra tudo. Sempre uma aula, sempre um prazer. Muito obrigada. Até a próxima. Aguardo. Quem quiser, mandem temas. O que vocês querem ver que o Dr. Roberto conte aqui no programa? Pode colocar no dele, pode colocar no nosso Instagram, a gente traz. Obrigada. É verdade. Beijo.